Oi, pessoal, tudo bem? Eu fiz esse Instagram, né, conforme todo mundo vem acompanhando aí, com o intuito de compartilhar a minha jornada com o Benício, como eu descobri, quais foram as coisas que eu percebi, os sinais, depois que foram virando sintomas que eu percebi nele. E tudo começou ano passado, retrasada, né? Tudo começou em 2022, quando eu comecei a perceber nele padrões repetitivos de algumas coisas que ele fazia. Primeiro, o Benício era uma criança que não dormia, ele tinha vários despertares noturnos à noite, mais de 6 despertares, mas isso, enfim, né, é normal. Às vezes as crianças despertam mesmo e às vezes tem até problemas isolados, como distúrbio do sono. E o Benício também tinha, isso me chamava muita atenção, dele acordar o tempo todo. Ele tinha padrões repetitivos, né, de fazer a mesma coisa o tempo todo durante muitas horas. Tinha um hiperfoco em carrinhos, né, que na verdade antes eu não sabia nada disso. Sei que meu filho ficava brincando de manhã até de noite com o mesmo carrinho, assim, olhando, fazendo esse mesmo tipo de movimento, e aquilo me causava uma estranheza, além de não dormir. Além de ter atraso na fala, o Benício já estava com 1 ano e 6 meses, o Benício não falava, o Benício não andava, o Benício não balbuciou, o Benício não fez, não fazia. E só que como todo mundo acha que, assim, cada criança tem seu tempo, essa é a frase pior que existe na maternidade. Cada criança não tem o seu tempo, existe um marco de desenvolvimento. Quando passa desse marco de desenvolvimento, tem que haver alguma preocupação. Foi aí que eu comecei a perceber no Benício, como ele demorou a andar, ele tinha o tônus muscular um pouco fraco, ele caía com facilidade, o Benício tinha colalia, ele repetiu o que a gente falava. Porém, o Benício não tinha as marcas principais do autismo, que era não olhar no olho. O Benício olhava no olho, o Benício atendia pelo nome, o Benício não andava na ponta dos pés. Então era muito difícil eu saber que meu filho poderia ter TEA. O que aconteceu? Eu levei ele numa fisioterapeuta que fazia o relatório de Bayley, né? Que o relatório de Bayley é onde a gente faz o marco de desenvolvimento das crianças, para saber se elas estão em paralelo com a faixa etária delas. E o Benício deu abaixo, né? E até então, para mim, era normal isso, porque o Benício nasceu prematuro, né? Então, mas mesmo sendo um prematuro, o Benício ainda estava abaixo da escala que tinha que estar para a faixa etária do marco de desenvolvimento. Então, daí eu comecei a procurar médicos neuros. Em todas as consultas que eu ia, os neuros suspeitavam do TEA, por conta principalmente dos movimentos repetitivos do Benício, do atraso da fala bem enrolada, da nenhuma interação social que ele tinha com as crianças. Todo mundo, nossa, o Benício é tão simpático com o adulto, mas quando eu colocava ele do lado de uma criança, ele ficava do lado, mas interagir, compartilhar brinquedos, compartilhar brincadeiras, estar do lado de criança brincando com a criança, não, ele fica do lado, no mundo dele brincando, e a criança do outro. Dentro de casa, ficava horas brincando sozinho com o mesmo objeto, que era o carrinho. Não dormia, né? E o principal, que era a seletividade alimentar do Benício, a introdução alimentar do Benício não foi como eu imaginei, como eu queria que meu filho pegasse o brócolis na mão e comesse. Ele não conseguiu fazer isso. Ele tem o transtorno de processamento sensorial, que ele tem problemas no tato e no paladar. Então ele não conseguia sentir algumas texturas e não conseguia e não suportava o alimento na língua. Então era muita coisa para ele fazer. Suportar pedaços na língua e ainda por cima ter que mastigar e engolir, então era muita coisa. Então o que ele fazia? Preferia alimentos pastosos e engolia diretamente. Então isso gerava uma preocupação porque causa desnutrição, porque você não absorve os nutrientes de forma correta. E isso foi me chamando a atenção. Só que o TEA, em sua grande maioria, ele nunca vem sozinho, ele vem com outras comorbidades, como transtorno opositor desafiador, que é aquela criança que tem aquela crise, quando diz não, tem aquela crise enlouquecida, enfurecida, agressiva. Ela vem com transtorno de processamento sensorial, TPS, ela vem com TDAH, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
Então, assim, existem outras... Epilepsia, existem outras comorbidades que podem vir junto com TEA, tá? A criança pode ter TDAH e pode não ter TEA, e pode ter TEA e ter TDAH. No caso, o Benício, ele se enquadrou em todos os blocos do DSM, tá? Que é um manual de diagnóstico americano, onde as crianças, né? A gente coloca a criança, ainda mais uma criança tão pequena, para fechar um diagnóstico, você tem que ter as avaliações de vários terapeutas, examinando, avaliando o Benício ficar avaliando por um tempo. E se o Benício se enquadrasse dentro desse bloco, que dentro desse DSM tem um bloco A e B, se ele se enquadrasse dentro desses requisitos, todos do bloco A e do bloco B, o Benício estaria dentro do espectro de autismo. E foi isso que aconteceu. Então, eu consegui com mais de um neuro, não foi um neuro só, foi outros neuros que deram o mesmo diagnóstico. E, para minha surpresa, né, um diagnóstico precoce e difícil de dar para uma criança que tinha menos de 2 anos e que não tinha as características fortes do autismo, que é andar na ponta do pé, que não ser atendido pelo nome, não olhar no olho. O Benício não era aquela criança fria, ele, pelo contrário, sempre carinhoso, sempre atendeu pelo nome, então foi muito difícil o diagnóstico. Porém, a gente se empenhou muito durante 4 meses, tem gente que demora de 4, 3 a 1 ano para diagnosticar, para fechar um diagnóstico, mas a minha médica, no final, ela constatou, realmente fechou o diagnóstico, porque pelas evidências que tiveram das avaliações das terapias, e por tudo que eu filmava todos os momentos do Benício, tudo que eu via de estranho, tudo que eu via de diferente, que passava da normalidade. E o principal, eu não me baseei. Cada criança tem seu tempo. Se eu me baseasse nisso, eu hoje não estaria com um diagnóstico de TEA na mão e tratando meu filho com as terapias. Bom, foi assim que eu descobri. Aos pouquinhos eu vou falar de cada condição, né? Que no início eram sinais do Benício de autismo e hoje já são sintomas. E hoje eu vou falar de cada limitação. Hoje não, né? No outro vídeo eu vou falar de cada limitação do Benício, que eu comecei a lidar com essas limitações, comecei a compreender e como a gente começou a fazer o tratamento e como eram essas limitações. É isso. Se vocês quiserem, podem mandar direct, perguntas pra mim. E a gente vai trocando experiências, tá? E no próximo vídeo eu falo um pouquinho de todas as limitações que o Benício tem e ainda tá em desenvolvimento. Tá bom? Um beijo. Boa noite, gente.